Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos aprender sobre a função dos substantivos, ok? Acompanhe na tela comigo a função de cada um e os tipos que existem, para a gente compreender um pouco mais sobre algo tão importante na nossa língua portuguesa. Vamos lá. Função dos substantivos. Ó. Temos vários tipos de substantivos aí. Nós temos 9 tipos. Olha quais são eles. Ó. Comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Esses são os 9 tipos de substantivos que existem. Mas o que é um substantivo? Vamos lá. Substantivo é uma palavra que dá nome a um ser, a alguma coisa, a alguém. Então, isso é um substantivo. É uma palavra que designa alguma pessoa, algum lugar, algum ser ou algo, tá? Isso são substantivos. Então, existem vários tipos de substantivo que nós acabamos de ver. Vamos entender um pouquinho a função de cada um deles e alguns exemplos para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, voltem comigo aí na telinha. Vamos lá. O primeiro exemplo que vocês vão ver aí, ó, substantivo comum e próprio. O que é comum? São as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Por exemplo, pessoa, gente, país. Substantivo próprio. Substantivos próprios, gravados em letra maiúscula, são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Olha só o exemplo. Brasil, São Paulo, Maria. Ok? Esses são os substantivos próprio e comum. Vamos ver mais exemplos agora. Ó. Substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos, etc. Ok? Então, a gente vai ver no quadro aí o comum e o próprio. Alguns exemplos. Por exemplo, comum, nós temos mulher, cachorro, escritora, cidade, cantor e jornal. Eu não estou especificando o que é cada um, só estou falando no geral. Então, é comum, ok? O próprio, ele já especifica quem é. Por exemplo, próprio aí, ó, Rosa, nome próprio de uma pessoa, de uma mulher. Como o comum ao lado mostra o exemplo aí, tá? Quando eu falo Rex, eu estou especificando qual é o cachorro. Ah, o Rex, que ele tem o nome Rex. Estou especificando qual é o cachorro que eu estou me referindo, tá bom? Por isso que tem o comum e o próprio no nosso exemplo aí. Quando eu falo escritora, eu estou falando no modo geral, escritora. Não estou especificando quem. Quando eu falo Cecília Meirelles, eu estou especificando qual é a escritora que eu estou me referindo. Por isso que ele é próprio. Estou especificando o nome, especificamente quem estou me referindo. E observe o detalhe, eles são escritos com letra maiúscula, tá? Eles precisam se iniciar com letra maiúscula. Se você escrever com letra minúscula, você está cometendo um erro de ortografia, erro de português, tá bom? Substantivo comum aí, nós vemos cidade. Olha o nome da cidade aí, da nossa cidade, né? Rio Branco, também escrito com letra maiúscula, ok? O substantivo comum aí, cantor. Quando eu falo cantor, pode ser qualquer cantor. Mas quando eu falo Roberto Carlos, estou especificando a quem eu estou me referindo, o substantivo próprio. E o último exemplo aí, jornal. E o próprio, cidade, alerta. Estou especificando qual é o jornal que eu estou me referindo. Então, esses são alguns exemplos de substantivo comum e próprio, que nós acabamos de ver. Vocês viram que é fácil? Não é difícil, só requer atenção, ok? Vamos ver outros exemplos agora de outros substantivos para a gente aprender um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Olha só. Substantivo simples e substantivo composto. Também é fácil da gente identificar, porque os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Olha só o exemplo aí. Casa, carro, camiseta. Tá? Então, bem simples, né, da gente identificar. Agora, o substantivo composto, eles são formados por mais de uma palavra. Olha só aí um exemplo. Guarda-chuva. Eu vejo 2 palavras, certo? Guarda-roupa. Beija-flor. Tem 2 palavras. Substantivo simples, apenas uma. Substantivo composto, 2, ok? Então é simples da gente identificar, não é? Só requer atenção. Tudo bem? Vamos ver outros exemplos para a gente poder entender melhor. Olha só o exemplo aí na tela. Substantivo simples e substantivos compostos, tá? Simples, nós temos árvore, amor, dinheiro, livro, roupa,
casa, chuveiro, camiseta e carro, ok? Substantivos compostos, ou seja, com duas palavras, nós temos como exemplo arco-íris, peixe-espada, sexta-feira, beija-flor, aguardente, planalto e couve-flor. Mas se você observar no nosso exemplo dos substantivos compostos, a palavra aguardente e planalto, elas são palavras, uma palavra só. Mas como é que ela é composta, professora? Porque ela é a junção, a aguardente, como mostra aí ao lado, é a junção de duas palavras, água mais a palavra ardente, tudo bem? Mesmo que elas não tenham esse sinalzinho no meio, que é esse tracinho que a gente chama de hífen, mesmo que ela não tenha esse hífen no meio. Mas planalto é a mesma coisa que acontece com a palavra planalto. A palavra planalto é plano, mais a palavra alto, ok? E ainda assim elas são classificadas como substantivos compostos, por ser a junção, né? Eu juntar duas palavras numa só, tudo bem? E lembrando, o substantivo composto ele pode ter esse sinalzinho no meio, dividindo as duas palavras ou não. Mesmo assim, ele pode ser classificado como substantivo composto se eu perceber que é a junção de duas palavras naquela escrita, tudo bem? Vamos ver outros exemplos de substantivos aí. Olha só o próximo exemplo que a gente vê aí na telinha. Substantivo concreto e substantivo abstrato. Os substantivos concretos, eles designam palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Olha os exemplos aí. Menina, homem, cachorro, tá? E substantivo abstrato são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Beleza, alegria e bondade. São coisas que eu não pego, não são palpáveis, tá? São coisas apenas sentidas, realizadas, né? Externadas das suas ações aí. Ó, vamos ver outros exemplos agora no quadro, ó. Substantivo concretos, substantivos abstratos, tá? Olha o exemplo de concreto. Colher, celular, televisão, tapete, mesa, chuva, cachorro, ok? Substantivos abstratos, olha só, ciúme, amor, tédio, desejo, raiva, calor. São coisas que são sentidas, ok? Elas não são palpáveis. Então, essa é a diferença de substantivos abstratos e concretos. Quando eu falo concreto, eu falo aqui, ó, pincel, ok? Eu tô pegando. Aí eu falo ciúme. Ah, eu peguei o ciúme. Não tem como eu pegar uma coisa que eu tô sentindo. Eu tô sentindo ciúme, eu tô sentindo amor, eu tô sentindo raiva, calor. São coisas que eu estou sentindo. Não são coisas palpáveis, concretas, que eu pegar, manusear. É diferente de um objeto, coisas que eu posso pegar e sentir, tá? É um sentimento que eu apenas sinto e externo nas minhas ações. Então, essa é a diferença, substantivos abstratos e concretos, ok? Vamos ver outros exemplos aí na telinha, vamos lá. Próximo exemplo que eu vou ver, depois do concreto e abstrato, eu tenho primitivo e derivado, que também é fácil você identificar aí. Substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Exemplo, casa, folha e chuva. Como o nome já ajuda, ó, primitivo. Lembra qual palavra? Pensa um pouquinho, ó. Vem da palavra primeiro, tá? Primitivo vem primeiro. Por quê? Delas eu faço substantivo derivado. Olha o exemplo aí, ó. Substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras. Por exemplo, casarão, derivado de casa, como nós já acabamos de ver. Folhagem, derivado de folha. E chuvarada, derivado de chuva. Então, a gente viu o exemplo aí, substantivos simples e derivados, ok? Quando eu falo chuva, é a palavra primitiva. Chuvarada é o derivado. Quando eu falo chuvisco, também é um derivado da palavra chuva. E assim, eu vou formando os derivados da palavra primitiva que eu tenho como exemplo aí. Vamos ver outros exemplos para você entender melhor. Vamos lá. Olha só o exemplo aí no quadro. Substantivo primitivo, substantivo derivado. Os primitivos que eu tenho aí são pedra, lago, flor, amor, fome e céu. Derivado, pedreiro, alagamento, floricultura, amoroso, esfomeado
e celeste. Se você observar as palavras derivadas aí, que está no quadro, está em negrito, bem no início da palavra pedreiro, porque é o início da palavra pedra, porque pedreiro veio da palavra pedra, por isso que ele é derivado. Alagamento está em negrito lá, o L, o A e o G, que vem da palavra lago, ao lado, né? Que ele é a palavra primitiva, lago, e o derivado é alagamento. Se você também observar a palavra floricultura, flor, bem no início da palavra floricultura, o flor está em negrito, está mais forte, né? Não é isso na telinha? Então vem da palavra flor, floricultura, por isso que ele é derivado. Amoroso do mesmo jeito, amor está em destaque aí, está em negrito, tá? Para destacar aí. Assim como esfomeado, também a palavra fome, bem ao centro da palavra, ó, fome, está mais forte as letrinhas, não tá? Porque esfomeado é uma palavra derivada da palavra fome. Fome é o primitivo e esfomeado é o substantivo derivado, ok? Assim como a palavra celeste, como o céu está em destaque aí, devido da palavra céu, ok? Esses são exemplos de substantivos primitivos e derivados. O último exemplo que a gente vai ver, o último exemplo é o substantivo coletivo. E a gente vai aprender um pouquinho sobre ele agora, vamos lá. Olha só, substantivo coletivo. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Também é fácil da gente ver. Olha só, flora. Quando eu falo flora, eu estou me referindo ao conjunto de flores. Okay? Não precisa falar, eu achei muitas flores. Para você especificar, você pode usar apenas a palavra flora na frase, porque você está se referindo ao conjunto de flores. Álbum, quando você fala álbum, você está se referindo a um conjunto, a muitas fotos, né? Conjunto de fotos. E colmeia, que é um conjunto de abelhas, ok? Então, essas palavras flora, álbum e colmeia são palavras que são substantivos coletivos. E aí a gente as utiliza para se referir a um conjunto de seres, como abelhas, flores. Aí tem vários exemplos que a gente pode usar aí. Para não usar várias palavras, a gente apenas usa o substantivo correto, no caso, flora, para se referir a um conjunto de flores. E assim por diante, em vários outros exemplos que a gente pode ver. Então, eu espero que você tenha compreendido. Esses são os exemplos de substantivos que a gente pode se utilizar, e a gente utiliza deles no nosso dia a dia e nem sequer percebe. E cada um tem uma classificação diferente. E só ressaltando, substantivo próprio, ele precisa ser iniciado, ser escrito com letra maiúscula. A gente não pode escrever com letra minúscula. Então, se você for escrever seu nome em algum lugar, já sabe que seu nome, que está se referindo a você, nome próprio, tem que ser escrito com letra maiúscula, assim como nome de lugares, né, de estados, que a gente se refere aí. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha compreendido e te aguardo na próxima aula. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.